Olá, moçada, vamos para a nossa última aula de recuperação. Ao final da aula de hoje, vocês estarão preparados para conquistar cada score da avaliação que será realizada na sexta-feira. Na aula de hoje, vamos encerrar a nossa revisão sobre análise combinatória e o que é mais importante neste assunto. No final da aula passada, nós terminamos resolvendo um exercício de anagramas da palavra conquista. Anagramas da palavra conquista. E nós vimos que a palavra conquista possui 9 letras, todas elas diferentes entre si, ou seja, não havia uma repetição dessas letras. O que nós fizemos foi utilizar todas essas letras e, trocando de lugar, trocando de posição essas letras, ver quantas palavras possíveis conseguimos formar. Essas palavras possíveis de uma palavra chamam-se anagramas. Então, anagramas são agrupamentos ordenados, onde a gente utiliza todos os objetos, no caso, todas as 9 letras que nos foram oferecidas. Todas as vezes que vamos formar agrupamentos ordenados utilizando todos os objetos oferecidos, estamos trabalhando com agrupamento chamado permutação. E, neste caso, todas as permutações possíveis com as 9 letras da palavra conquista seriam calculados por 9 fatorial. Ou seja, generalizando, se nós vamos permutar N objetos, né? Isso significa que nós vamos trocar de posição uma quantidade N de objetos, utilizamos então, podemos utilizar essa expressão. Ou podemos continuar nos valendo dos tracinhos e usando o princípio fundamental da contagem. A palavra conquista não tinha nenhuma letra repetida, mas, por exemplo, a palavra banana, que é uma palavra de 6 letras, com uma letra B, 2 letras N e 3 letras A, significa que, então, há repetição. Quando nós estudamos esse assunto, né, durante a aula, nós fizemos um estudo bem bacana, nos induzindo, né, nos levando à fórmula. Hoje nós estamos fazendo apenas uma revisão. Então, se nós queremos permutar 6 letras, que são as 6 letras da palavra banana, com repetição de 2 N's e de 3 A's, nós vamos nos valer da seguinte expressão: 6 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. E isso, fazendo o cálculo, vai nos dar aqui 3 fatorial, 2 fatorial é 2 mesmo. Ao fazermos a simplificação, 5 vezes 2, 10, vezes 6, 60. Então, a palavra banana tem 60 anagramas. Generalizando, se nós vamos permutar N objetos com repetições de P, Q objetos, nós vamos... E quantos houver, tá, gente? Se houver mais repetições, a gente vai acrescentando aqui em cima nas repetições também. Isso vai nos dar a expressão N fatorial sobre P fatorial vezes Q fatorial. Então, observem que questões envolvendo anagrama são questões fáceis, são questões boas de nós acertarmos. Precisamos ter em mente apenas se essa palavra tem as letras diferentes ou se ela possui repetição. Vamos iniciar os exercícios novos da aula de hoje, que se encontram numa lista, terceira lista, que já está postada no AVA, no bloco da recuperação. O primeiro exercício, no Campeonato Mundial de Vôlei Masculino de 2010, que foi disputado na Itália,
As 4 seleções semifinalistas foram Brasil, Itália, Cuba e Sérvia. De quantas maneiras distintas poderia ter sido definido o pódio? Ou seja, como podiam ser distribuídos os países para ganharem as medalhas de ouro, prata e bronze? Então, nós temos 4 países: Brasil, Itália, Cuba e Sérvia. Sabemos que ganhar a medalha de ouro, a medalha de prata ou a medalha de bronze, já comentamos isso na aula anterior, faz muita diferença. Ou seja, se nós trocarmos de lugar a ordenação desses países, o grupo muda, o pódio muda. Ou seja, estamos trabalhando com um grupo organizado. Ordenado, perdão. Organizado também, mas um grupo ordenado. Bem, só que desses 4 países, apenas três ganharão medalha. Esse vai ganhar medalha de ouro, esse de prata e esse de bronze. De quantas maneiras eu posso escolher quem vai ganhar a medalha de ouro? De 4 maneiras, um dos 4 países. Ou o Brasil, ou a Itália, ou Cuba, ou a Sérvia vão ganhar a medalha de ouro. Para a medalha de prata, nos sobram 3 países. Por exemplo, se o Brasil for o primeiro classificado, o segundo poderá ser Itália, ou Cuba, ou Sérvia. E para finalmente ganhar a medalha de bronze, os 2 que sobraram vão disputar a medalha de bronze. Ou seja, se for a Itália, se for primeiro Brasil, segundo Itália, o terceiro pode ser Cuba ou Sérvia. Aqui pode ser Itália ou Sérvia. Aqui pode ser Itália ou Cuba. E este raciocínio teríamos que repetir para cada um dos outros 3 países. Afinal, vamos obter 24 maneiras diferentes de distribuir essas medalhas entre os 4 países. Então, estamos diante de estamos contando e antes formando agrupamentos ordenados, onde 4 objetos foram oferecidos e nós utilizamos apenas 3 de cada vez. Então, esse grupo não pode ser uma permutação, porque se fosse uma permutação, nós teríamos que usar os 4 objetos oferecidos. Estamos diante de um agrupamento chamado arranjo. Arranjo, onde nos foram oferecidos 4 objetos e nós formamos agrupamentos com apenas 3 objetos. Essa fórmula é dada por essa expressão, já vou generalizar, que é 4 fatorial sobre 1 fatorial. Sabemos que 1 fatorial vale 1 mesmo, então isso é 4 fatorial, que é 24. Generalizando, então, se nós temos N elementos e queremos formar agrupamentos ordenados, arranjos com P elementos, com uma quantidade menor de elementos, a expressão que podemos usar é N fatorial sobre N menos P fatorial. Atenção, como falei no exercício anterior, quando falamos da expressão relativa à permutação, claro que podemos usar essa fórmula de arranjo ou podemos continuar utilizando os tracinhos, como fizemos aqui, no primeiro momento da resolução do exercício, usando o princípio fundamental da contagem. Atenção! Se no arranjo fossem oferecidos N elementos e nós fôssemos utilizar os N, nós íamos ter a permutação de N elementos. Ou seja, a permutação é um tipo de arranjo. O exercício 2 é sobre a formação de números. Então, julgue os itens a seguirem verdadeiros ou falsos
utilizando seus conhecimentos de análise combinatória. Com estes algarismos, que são 5, é possível formar, e nos itens A, B, C e D, vamos formar números com 3 algarismos. Então, no primeiro, vamos formar números com 3 algarismos distintos. Então, para fazer a escolha deste algarismo, nós temos à disposição 5. Como os algarismos têm que ser distintos, aqui eu não vou poder repetir o número que já utilizei aqui, e nem aqui vou poder repetir os 2 algarismos que já utilizei aqui. Dessa forma, 25 vezes 4, 20 vezes 3, 60 é a resposta correta. Então, a opção está falsa, porque ele disse que são 120 números. Apenas para fixarmos, né, caso alguém queira usar a fórmula, não recomendo, mas respeito, né, o desejo de cada um. Nós temos que formação de números é formação de agrupamentos ordenados. Por exemplo, o número 284, se nós utilizarmos os mesmos algarismos, mas trocarmos a posição, 824, por exemplo, os números tornam-se números diferentes. Então, formação de números, de senhas, são agrupamentos ordenados. Portanto, são arranjos. E, neste caso, foram oferecidos 5 algarismos, mas estávamos utilizando 3 de cada vez no agrupamento. Utilizando a fórmula 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Isso é 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5 fatorial é 120, 2 fatorial é 2, 120 sobre 2, 60. Na letra B, 60 números com 3 algarismos. Observem a diferença das letras A e B. 3 algarismos distintos e 3 algarismos. Então, no item B, pode ocorrer repetição. Se pode ocorrer repetição, aqui eu tenho 5 opções de escolha, aqui também 5 e aqui também 5. Isso vai nos dar 125 números possíveis. 125. Então, novamente, a resposta está falsa, porque ele afirmou que eram 60. No item C, 24 números ímpares com 3 algarismos distintos. Então, se queremos que o número seja ímpar, aqui na posição das unidades, eu vou poder dispor do 1 ou do 5. Então, eu tenho apenas 2 opções de escolha. Como esses algarismos da letra C têm que ser distintos, dos 5 algarismos disponíveis, um eu utilizei aqui. Então, lembrando, eu tenho 2 opções de escolha, mas, como fazemos na árvore das possibilidades, utilizamos um de cada vez. Então, dos 5 disponíveis, um já foi utilizado, nos sobram 4 e aqui 3. Ou seja, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Dessa vez, a frase está verdadeira. No item D, 36 números pares de 3 algarismos. Não pediu que fossem algarismos distintos, então, números pares, nesse algarismo das unidades, eu posso usar 2, 6 ou 8, tendo 3 opções de escolha. Como, na letra D, repetindo, não existe a condição de ser distinto, aqui os 5 algarismos podem se repetir. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3,
75 é a resposta certa no item D, ou seja, 36 é uma afirmação falsa. Na letra E, atenção, muita atenção para esse item. Observem que as frases que temos usado até agora, né, a respeito de formação de números com alguma condição, olha, números ímpares, números pares, aqui embaixo vamos usar números múltiplos de 5. Quando a questão for múltiplos de 3, nós não podemos fazer da mesma forma que fazemos os outros, porque sabemos que para um número ser múltiplo de 3, a soma de seus algarismos tem que ser um múltiplo de 3. E agora nós queremos 2 algarismos. Então, vamos observar que para 2 algarismos formarem um número múltiplo de 3, sua soma tem que ser um número múltiplo de 3. Caso este primeiro número seja 1, aqui pode ser 2, pode ser 5, não pode ser 6, nem pode ser 8. Então, dessa forma, eu tenho o número 12, o número 15, o número 21 e o número 51. Caso o primeiro número seja 2, o 1 nós já analisamos. 2 mais 5, 7. 2 mais 6, 8. 2 mais 8, 10. Nenhum desses formará um número múltiplo de 3. Se for 5, com 1 nós já analisamos e com 2 também. 5 mais 6, 11. 5 mais 8, 14. Ou seja, também não pode ser com o número 5. E caso seja 6, 6 mais 1 já analisamos, 6 mais 2 também, 6 mais 5 também, 6 mais 8, 14. Também não pode ser. Da mesma forma, o 8, porque já foi analisado com todos os demais. Então, na letra E, quantos são os algarismos múltiplos de 3? Né? Quantos são os números múltiplos de 3 que eu consigo formar? Aqui eu acho que eu esqueci o 1 e o 8, né? Porque 1 mais 8 dá 9, e pode ser 81 também. Então, eu tenho os números 12, 15, 18, 21, 51 e 81. Na verdade, 6 números múltiplos de 3 e é uma afirmação verdadeira. Finalizando, na letra na letra F, né? O que acabamos de fazer foi a letra E. Ele deseja múltiplos de 5 com 2 algarismos e não falou em distintos, então 2 algarismos que podem ser iguais. Para que esse número seja múltiplo de 5, ele só pode terminar no 5, já que não temos o zero aqui, uma opção de escolha. Acontece que, como os números podem se repetir, eu aqui tenho 5 possibilidades de escolha, totalizando 5 números múltiplos de 5 que eu consigo formar com 2 algarismos. De novo, letra F. Exercício 3. Um curso de idiomas oferece turmas para iniciantes em inglês, espanhol, alemão, italiano e japonês. Então, nós temos 5 cursos: inglês, espanhol, alemão, italiano e japonês. De quantas formas distintas um estudante pode matricular-se em 3 desses cursos? Então, é muito importante, né, sempre verificarmos, após terminarmos de ler o enunciado de um problema de contagem, identificar se o agrupamento que será formado é coordenado ou não.
inglês, espanhol e alemão, se eu disser eu estudo inglês, espanhol e alemão, ou se eu disser eu estudo espanhol, alemão e inglês, eu modifiquei de alguma forma os dois agrupamentos? Acredito que vocês estejam dizendo que não modificamos. Esse agrupamento e esse são iguais, apesar de a ordem estar trocada. Isso significa que estes agrupamentos são conjuntos. Consequentemente, agrupamentos não ordenados são chamados de combinações. E, relembrando, a fórmula de combinação, se eu vou formar um grupo não ordenado, onde N elementos são oferecidos, os agrupamentos formados têm uma quantidade menor de elementos, uma quantidade P, eu posso calcular este valor utilizando a expressão N fatorial, N menos P fatorial, parecido com o arranjo, só que aqui na combinação eu acrescento ao denominador vezes P fatorial. Então, na letra A, eu quero, dentre 5 cursos, escolher 3 para estudar, aplicando na expressão, na fórmula, 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 3 fatorial aqui, 2 fatorial aqui, 2 fatorial é 2 mesmo, 4 dividido por 2 dá 2, resposta e 10. Existem 10 maneiras diferentes em que eu posso escolher 3 desses 5 cursos para eu estudar. Na letra B, ele deseja ainda escolher 3 desses cursos, mas ele quer incluir obrigatoriamente o curso de inglês. Ou seja, dos 3 cursos que ele vai estudar, né, dos 3 idiomas que ele vai estudar, o inglês já é um dos idiomas obrigatoriamente. Então, resta a ele escolher 2 dos outros 4. Dessa forma, 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial será 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, que é 2. 2 fatorial, que é 2. 2 vezes 2, 4. Resposta: 6 maneiras diferentes de escolher 3 idiomas para estudar, dentre os 5 oferecidos, sendo que o idioma inglês já é obrigatório. Finalizando a aula de hoje, o vencedor de um concurso de redação de um colégio poderá, como prêmio, escolher 5 livros entre 10 de Machado de Assis, 7 de Érico Veríssimo e 5 de Clarice Lispector. Então, nós temos no total 22 livros que vão ser disponibilizados para o vencedor escolher 5 livros dentre eles. Se o exercício tivesse acabado aí, sem impor nenhuma outra condição, como aconteceu daqui para frente, a nossa resposta é combinação, seria, né? Combinação de 22 livros disponíveis, onde eu posso escolher 5. E combinação porque, nitidamente, é um agrupamento não ordenado. Eu posso pegar 5 livros em qualquer ordem, e se eu inverter a ordem desses 5 livros, o prêmio continua sendo os mesmos 5 livros. Bem, mas acontece que ele disse: de quantos modos distintos o vencedor poderá fazer a escolha, de modo que sejam selecionados 2 de Machado de Assis, 2 de Érico Veríssimo e 1 de Clarice Lispector. Então, a partir deste momento, nós não temos mais um total de 22 para escolher 5. Nós temos um total de 10 para escolher 2, um total de 7 para escolher 2
um total de 5 para escolher um. Quando entre 10 eu quero escolher 2, de forma que nós já vimos que não é ordenada, eu tenho uma combinação de 10, 2 a 2. Quando dentre 7 eu tenho 2 para escolher, uma combinação de 7 elementos tomados 2 a 2. E quando dentre 5 eu tenho que escolher um, tem uma combinação de 5 elementos tomados 1 a 1. Não podemos perder o foco neste exercício, então, por favor, bastante atenção nele. Atenção, muita atenção realmente. Ele é um exercício muito importante, não só para aula de operação, mas para resolver problemas mesmo de análise combinatória, que, ao final, nós temos que escolher 5 livros. Aqui eu estou escolhendo apenas 2. Aqui, apenas 2. Aqui, apenas 1. Então, a minha escolha estará completa, a minha escolha dos 5 livros estará completa quando esse processo aqui em conjunto estiver terminado. Ou seja, o que eu vou ter que fazer? Esta dupla de livros de Machado de Assis, se nós imaginarmos a árvore das possibilidades, vai ter que se relacionar com todas as duplas de livros de Érico Veríssimo, que vai ter que se relacionar com cada livro escolhido possível, né, de Clarice Lispector. Então, imaginando sempre essa ideia da árvore das possibilidades e, consequentemente, revisando o princípio fundamental da contagem, este exercício fica finalizado quando a gente faz combinação de 10, 2 a 2, vezes combinação de 7, 2 a 2, vezes combinação de 5, 1 a 1. Repetindo, por que vezes? Por que aplicar o princípio fundamental da contagem? Porque todas as duplas formadas de livros de Machado de Assis vão se relacionar com todas as duplas de livros formadas de Érico Veríssimo e vão se relacionar com cada livro possível de ser escolhido de Clarice Lispector. Essa resposta, então, será, aplicando a fórmula de combinação, 10 fatorial sobre 8 fatorial vezes 2 fatorial, vezes 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial, vezes, finalmente, 5 fatorial sobre 4 fatorial vezes 1 fatorial. Continuando, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. 2 fatorial é 2. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial vezes 2. 5 vezes 4 fatorial. Aqui embaixo, no denominador, 4 fatorial e 1 fatorial, que é 1. Começando as simplificações, teremos 45 vezes 6 dividido por 2 dá 3, 7 vezes 3, 21, vezes 5. E, como resultado, teremos 4.725 maneiras diferentes de, dentre esses 22 livros assim distribuídos, escolhermos 5 como prêmio, respeitando as condições impostas. Bem, moçada, esse foi o nosso último exercício. Como eu já falei, em todas as aulas, tenham certeza, os exercícios que foram feitos aqui, mais os restantes nas 3 listas que estão postadas no AVA, são muito, muito suficientes para que vocês possam, amanhã, fazer uma excelente avaliação. Desejo que vocês tenham sucesso. Como já falei, o sucesso de vocês é o nosso sucesso também, de nós professores, e até o próximo encontro.